MBL fez Daniel do New York Treta passar vergonha em congresso. Vamos ver? New York Treta comparece. É isso mesmo. Será que eu me vendi de forma oficial? Tudo isso no vídeo de hoje, tá? Vou contar exatamente tudo pra vocês. E tem mais. Teve a cereja do bolo, me fizeram passar a maior vergonha lá, em público, na frente de 200 pessoas. Eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo descontraído do domingo. 400 pessoas, tá? Ingresso vendido. Mais de 400 pessoas. Fechou? Antes de qualquer coisa, like aqui embaixo, pô, é muito importante. Mesmo que seja assim, teve o evento, de feedback geral que eu posso dar pra vocês é que o evento é muito bem organizado, foi feito aqui na CEGEP, PSEG, algo nesse sentido. E, assim, de extrema organização. Maior auditório da cidade. Então, gostei muito. Assim, achei meio perigoso. Não tem nenhuma revista, sabe? Pra ver se não tem alguém armado ali no evento, por mais que tenha essas... Eu sempre reclamo disso, cara. Os caras não ajeitam, né? Segurança, entre aspas, de verificação facial, que todo mundo que entra ali tem que fazer essa verificação, mas não teve uma segurança. Eu fiquei meio assim, caraca, calma, vocês estão corajosos. Acabei chegando um pouco... Não, cara, tão irresponsáveis, isso sim, mas tudo bem. Pouquinho depois das 2 horas da tarde, né? O evento, pra quem não sabe, ocorreu no dia 28 de março. E aí já tava rolando ali o primeiro quadro. Assisti e tal. Eu tava como espectador, tá, gente? Vale destacar aqui que eu não fui igual a Nando Moura de bastidores, não. Eu fui como espectador. Assisti lá, na miúda, caladinho, junto com a galera. E aí tava assistindo, muito legal, muitas explicações que, assim, rapaziada, a gente fica aqui nessa superfície de, briga com fulano, briga com ciclano, foi no Rio de Janeiro, brigou com o Costenaro, aí briga com o Nando Moura, mas o projeto em si deles é muito mais profundo. Vamos colocar dessa maneira, porque falaram sobre agricultura, falaram sobre energia limpa, né, de maneira geral, falaram sobre energia nuclear, falaram sobre temas burocráticos, inclusive teve uma pergunta lá que eu falei assim, nossa, agora pegaram eles. E aí, porque era um cara que tinha ido de São Pedro, que é uma cidade vizinha aqui, ele chegou lá e ele fez uma pergunta muito difícil. Inclusive, pra quem quiser conferir o evento na íntegra, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Não tô me pagando nada, tá? Inclusive, eu queria que me pagasse, porque eu já sou chamado de vendido, mas eu não recebo nada. Então eu preciso da parte que eu recebo pra, de fato, eu ser um vendido. Mas enfim, vou deixar o link na descrição pra quem quiser conferir na íntegra. Mas eu quero destacar aqui a parte do Mamãe Falei, porque aqui no New York Treta é assim. A gente poderia destacar falas sérias do Renan Santos, poderia destacar falas sérias do Renato Batista, do Engenheiro Léo, de todo mundo que tava lá, mas não. Vamos destacar o stand-up feito pelo Mamãe Falei, que assim, eu achei muito engraçado. E basicamente é ele contando relatos, contando histórias de ex-membros do MBL, tá? Vamos ver aqui, não foi só de um membro, ele contou histórias de mais de um membro. E eu achei muito engraçado essa parte. Vamos assistir e daqui a pouco vocês vão ver a vergonha que me fizeram passar na frente de 200 pessoas. Eu não sei se tinha 200 pessoas exatas, mas eu tô chutando um número aqui, tá? Que era muita gente ali na plateia. Mas vamos ver aqui o Arthur falando e em seguida a gente mostra essa vergonha que eu passei. Se liga, a história é engraçada. O auditório lá, acho que cabia 500 pessoas e tinha mais de 400 ingressos vindo. Histórias, né? Vamos ver lá. Bom, seguinte, tem uma história que é de um... Tem uma história muito boa, que eu tô há algum tempo já querendo contar, porque ela é engraçada, mas eu não ia contar porque o cara ainda era amigo, né? Então agora eu vou contar. Basicamente aqui ele tá falando, eu acredito, porque o cara gritou lá na plateia, que ele tá falando do Klaus, que era do MBL. A história é o seguinte, mas é uma história besta, mas é engraçada. Vocês lembram que teve enchente lá no Rio Grande do Sul, tal, não sei o quê, certo? Beleza. Quem pode ser, né? Aí eu fui pra lá, fui com o Jota, chegamos lá, encontramos o nosso amigo Klaus, né? E aí... É uma coisa besta, cara, mas na época foi tão engraçado, agora eu vou contar, vai ser super sem graça, mas enfim. E aí, cara, a gente foi fazer a entrega de umas doações lá, enfim, tinha que ir de barco. Aí tinha que ir de barco, mano, tava um frio do caramba, aí os caras, vai molhar, não tem jeito, aí os caras me arrumaram um John, né? Você tá ligado? Aquele John com aquela roupa de borracha e tal, e eu ainda burro coloquei ao contrário, nem percebi que tava ao contrário, mas pus a roupinha lá, e a minha era de manga curta, né? Aí beleza, entramos no barquinho de metal e fomos entregar tal, e aí foi ficando cada vez mais tarde, né, foi ficando escuro, né, 6 horas da tarde, foi saindo o sol, foi ficando cada vez mais frio, e mano, eu já estava congelando, vocês podem ver que eu sou magricelo, aí eu tava lá, mano, batendo os dentes, e aí o Klaus, cara, ele tava com 2 blusas, ele, não, Arthur, você quer uma blusa minha, cara? Eu já tô até com calor, né, cara, e eu tava com muita vontade de pegar a blusa, só que ele estava fedendo muito, cara, ele tava muito fedendo, muito. E aí eu, não, cara, tá de boa aqui, tá tranquilo, cara. Ele, não, eu já tirando a blusa. Eu falei, não, cara, não. Ele, mas por que você não quer? Aí eu falei, porque é coisa de gay. Eu falei, se eu pegar tua blusa, o Renan vai me zoar, vai falar que eu sou gay, cara. Eu não posso pegar tua blusa, eu tava lá congelando. Ele, mas eu nunca ouvi falar isso. Eu falei, em São Paulo? Em São Paulo você não pega a blusa do teu amigo nem que você estiver congelando, mano. Isso é coisa de viado. Cara, ele sério, mas em que momento que o Arthur começa a contar isso do nada no palco, né? Mas tudo bem. Mas Baguri, que coisa idiota. Eu, né, meu, puta coisa idiota. Mas não dá. Mas tipo, hoje eu posso contar essa história, né? Enfim, ele foi lá pra seguir o caminho dele. Pô, bem, essa é a história. Pode ser que alguns de vocês achem o Arthur escroto por estar explanando o amigo dessa forma, né? Mas, pô, se a gente puxar o histórico, o Renato Batista também, depois que aconteceu toda a polêmica com o Nando Moura, expôs uma história do Nando Moura ali, né? Inclusive virou apelido. Então, assim, vai de cada um. Você tem total direito de não ter curtido, de ter achado o Arthur escroto. Mas, teve uma outra história. Vamos ver essa outra história, porque essa aqui, mano, essa aqui foi muito engraçada. Vamos ver aqui, ó. Ele contou ali dessa vez foi sobre o Bétega. Vamos lá. O lance é o seguinte. Certa vez... o meu discurso vai ser só contar essa história. Dane-se.
A gente foi pro... E pelo que eu vi lá na plateia, tem gente que não gosta disso, tá? Tem gente que, pô, quer um negócio sério ali. Tinha gente meio que falando, pô, mano, o Arthur só fica contando historinha, sabe? Ele já queria ir pra parte séria e o Arthur tava fazendo esse stand-up. O Paraná fazer campanha pra um grande amigo nosso chamado John Bétega, né? E a gente não sabia que ele tinha um QI prejudicado. Até então ele era um cara normal que fazia as perguntas. Aí beleza, chegou lá eu, o Renan e tal, e o Bétega ele tinha um Cerato, um Kia Cerato Prata, beleza tal. Aí a gente começou a reparar ao longo do caminho que o raciocínio dele, coitado, não permitia que ele conversasse e dirigisse ao mesmo tempo, entendeu? Ou uma coisa ou outra. Então, ele estava muito concentrado no caminho, a gente falava as coisas, assim, passava batido, e às vezes ele e só ia pra qualquer caminho. Aí, mas, cara... E aí a gente reparou, cara, que ele tinha uma dificuldade tremenda em interpretar quando o Waze, né, mostrava uma rotatória, então tinha uma rotatória e tinha, sei lá, 5 opções de saída, e você tinha que entrar na 4, né? Ele não conseguia interpretar, porque tem um delay entre, né, o GPS onde você está, e ele, não é, a gente ficava rodando, cara. Só que isso aconteceu várias vezes. Não, e aí eu falei pro Beto, assim, Renan, repara, quando tem eu falei na moral, repara que eu tenho uma rotatória, ele roda mais de uma vez. Aí beleza, ele, não, bagulho, tem uninha direita, né, meu? Aí ele está, meu, muito união, não sei o que lá, aí de repente ele entrava em algum lugar. Teve uma hora, o Renan sabe, foi quando eu perdi a paciência, aí pra mim foi estopim. Tinha uma avenida que era 2 mãos, né, cara? Uma pra voltar, beleza, aí um canteiro no meio gigante com plantas e árvores e coqueiro. Qual que é a cidade? A cidade do Moro, né? Foi... Acho que a gente tava em Cascavel, talvez. A gente tava numa cidade que o IDH era bom, era uma cidade bonita. Tipo assim, ninguém se confunde. Ele conseguiu entrar no lugar, ele pegou a famigerada rotatória, né? E na hora de entrar, ele entrou no canteiro do lado errado. Aí eu não aguentei. Falei, para esse carro, para agora, sai dessa porra, deixa eu dirigir. Aí, mãe, por quê? Vai unir a direita lá atrás, né? E tem a outra, vai, vamos lá, pessoal. Quem sabe a história dos caminhões de porcos? Levanta a mão. Né? E ó, ainda bem que eu tenho testemunha, cara, porque esse é o tipo de história... fanfic, não é possível. O Renan tava junto. A gente tava basicamente falando assim, humilhe os traidores, né? Vamos humilhar os traidores. Um é fedido, outro é burro, mas enfim. É só uma brincadeirinha, pessoal. A gente tava na estrada, né? Aí beleza, aí passamos um caminhão de porco. Beleza, passamos um caminhão de porco. E eu tava dirigindo. E o Bétega prestando atenção. Ele passou um caminhão de porco, né? Beleza, passando. Aí a gente indo e tal, um segundo caminhão de porcos. Vou ultrapassar o segundo caminhão de porcos, beleza. Vai andar mais um pouco. Um terceiro caminhão de animais, que era de galinha. Aí o Bétega falou assim, nossa, Arthur, mas esse caminhão tá rápido, né? Nós já passamos ele 3 vezes. Eu juro pelos meus pais que isso aconteceu. O René é testemunha. Mano, eu não sabia o que responder. Eu falei, ele tá zoando, o que será que aconteceu? Eu falei, Bétega, primeiro que é o seguinte, cara, não existe apenas um caminhão na estrada, você passa várias vezes, não tem como esse caminhão. Você viu esse caminhão passar gente? Então é óbvio que a gente tá passando outro caminhão. Só que nesse caso é ainda mais grave, cara, porque é um caminhão de galinhas. E os outros caminhões que a gente passou eram 2 caminhões de porcos, são animais diferentes, cara. Você come os dois, mas são diferentes, cara. Aí, é verdade. Aí falou, mas por que será que tem tanto porco na estrada, meu? Eles não ficam entediados, que a gente leva os caminhões, eles levam os porcos pra passear, caralho. Mano, eu juro, é mentira, é verdade, cara. É verdade. Aí o Renan agora ele dá risada, mas ele fica meio puto, eu fico maltratando, fico fazendo bullying com as pessoas. E assim, rapaziada, o Arthur, ele... Cara, o Arthur ele tem uma grande qualidade. Quando você viaja com ele, pra começar que ele vai dirigindo, ele dirige rápido pra caralho e muito bem. Um grande piloto. E segundo que ele vai contando história, cara, é impossível não rir, cara. Impossível não rir. É de fazer bullying com todo mundo, tá? Inclusive, não tinha intimidade nenhuma comigo e me zoou na primeira vez. Então quem não é da zoeira acaba não gostando muito. Mas, como eu sou, e como vocês já ficam me zoando aqui nos comentários, eu não liguei muito, nem eu, e muito menos o Matheus, né? Mas, agora deixa eu contar meu relato, porque fizeram eu passar vergonha, velho. Como eu falei pra vocês, eu fui pra assistir, tanto que eu não mandei mensagem pra ninguém, não falei com o Renato, não falei com o Arthur. Eu fui lá pra assistir, pô, era 13 minutos da minha casa de carro. Enfim, me fizeram passar maior vergonha, mas antes eu tenho um recadinho pra falar pra vocês, velho. Danielzão, é o seguinte, tem muita gente falando aí, será que o Neymar vai pra Copa? Será que o Neymar não vai pra Copa? Inclusive, deixa eu até pegar a foto dele aqui, que eu mandei. Aqui, ó. Eu tirei essa foto aqui e mandei pra ele. Aí eu falei assim, levanta a cabeça, princesa. Enfim, aí o cara chegou e falou, não, você vai fazer. E nessa hora o Renan já tava respondendo a pergunta que tinham feito anteriormente. E aí eu, não quero fazer, mano, não quero fazer. Não me chama. E eu tava falando genuinamente, assim, nervoso já, suando de todo quanto é lado. E aí, tá. E aí ficou por isso mesmo. Eu tinha falado que eu não ia fazer, fiquei olhando, não queria mais nem olhar pra cara dele. Nem pra direção dele eu queria olhar. Eu fiquei olhando o Renan respondendo e torcendo pro Renan nunca terminar a resposta dele. Aí tá, o Renan finalizou. E aí o cara, filha da puta, foi até a minha direção com o microfone e estendeu o microfone pra mim. E todo mundo em silêncio, esperando eu fazer a pergunta. Porque todo mundo ficou em silêncio esperando a próxima pergunta que ia vir. E o cara esticando o microfone pra mim. Como é que eu ia ficar ali? Não vou. Aí eu peguei o microfone e fui fazer a pergunta. Completamente despreparado. E não falar pra 200 pessoas, sendo que o meu canal aqui eu falo só pra câmera. Depois vocês assistem em casa. E aí eu tenho a liberdade pra falar errado aqui. Errar totalmente. Pô, eu achei realmente que ele queria fazer aquela pergunta. O plural, e foda-se, mas não, me colocaram no meio de 200 pessoas pra fazer uma pergunta que nem sequer tinha pensado. Fiquei tentando pensar ali, mas ao mesmo tempo tava suando, meu coração tava acelerado porque eu ia falar com o público. Eu só sei, rapaziada, eu não gosto de falar no meio de todo mundo assim, numa pressão desse tamanho. Mas, agora vamos ver, dado esse relato, vamos ver a minha cena aqui, a vergonha que eu passei. Fechou? E a pergunta que eu fiz, vamos ver. Boa noite, me chamo Daniel, tenho um canal no YouTube chamado New York 13. New York 13!
Ó, galera, mano, conhece, velho. Essas palmas não adiantaram de nada, tá? Porque eu continuei nervoso, porque aí havia pergunta e eu não sabia nem como começar a pergunta. Eu tinha uma noção de como fazer, de qual era a pergunta, mas eu não sabia construir, não tinha me dado tempo suficiente. O cara que deflagrou a operação Vaza Bafo foi um dos participantes. Basicamente, minha pergunta é em relação à linha de corte, em relação à opinião, por exemplo. Porra, falar 2 vezes em relação não existe. Não existe, mas eu tava nervoso, gente, pelo amor de Deus. E aí aqui eu deixei ao lado aqui os comentários, porque a galera fica me zoando. Obviamente, vocês não têm a mesma opinião sobre diversos temas, acaba tendo essa divergência. E eu queria saber qual é a linha de corte do MBL. Fala, não, a partir do momento que você tem essa opinião, você tá fora do movimento, fora do partido. Uma coisa, tá? O Renan tava de óculos de sol, que ele tá com um belo de um terçol no olho. Então, eu quero saber basicamente qual é a linha de corte que tem. Porque eu vou dar um exemplo particular. Em um segundo turno eventual de Flávio e Lula, eu odeio o Lula com todas as minhas forças. Então, por mais que eu odeie o Flávio também, eu tendo ao... Caraca, rapaziada. Realmente aqui tinha parado de sair a pergunta, mas, ó, ficou em silêncio. Isso aqui foi a live. E aí eu dei o meu exemplo. Eu falei assim... optar em um segundo turno, lamentavelmente, pelo Flávio. Não, lamentavelmente, se acontecer isso, eu tendo a optar pelo Flávio. Cenário totalmente hipotético. É algo ilusório da minha parte. Eu quero saber. Eu ainda ajudei, eu falei isso aqui, ó, do cenário hipotético que ele tá falando. O Lula versus o Aldo. Não, mas aí eu quero saber, um membro do MBL, um candidato do Partido Missão, ele pode ter essa opinião de em um segundo turno votar num candidato da direita, que no caso seria suposta direita? Eu já vou criar o corte aqui, velho. Primeira coisa, a gente é um programa interno e a gente, existe um espaço subjetivo nosso de discordâncias em algumas matérias que não são necessariamente essenciais para o nosso trabalho. Mas quando a gente se fecha num programa, e a ideia de uma maneira ser um programa, a gente defende o programa. Você quer discutir, aí você vai ter um espaço de discussão. Por isso que o MBL, o universo nosso, é dividido em 3. Existe uma revista de Avalete, que tem pessoas que escrevem ali. E as lideranças nossas podem ler, podem criar artigos, podem discutir. O Orlando vive se matando com a galera lá, com visões de mundo diferentes. Tem um cara como o Felipe Hermes, tem um perfil mais... Vou pausar aqui, rapaziada, porque tem a produção que tá querendo... Produção? Porque não passar ali. Pode passar. A produção tá bonita, né? A produção, inclusive, tava lá. Vem aqui, produção. E básico, tá? Sem muita enrolação, sobre o que você achou do evento, porque eu empurrei, eu levei ela lá. Vai. Eu gostei demais, acompanhei mais ou menos aí por causa do canal do Daniel, mais ou menos, bem mais ou menos mesmo, mas eu gostei muito das propostas que eles têm, né? Gostei demais deles também, e é isso aí. Tá. Gostei da pergunta que o meu amado fez. Você gostou? Não, eu tô mostrando agora a resposta. Mas você gostou do jeito que eu fiz a pergunta? Gostei. E, gente, Mentira. eu encostei na mão dele e dava assim, ó. Tá falando que tá suada. Não sei se vocês pegaram a piada. Mas, enfim... Todo mundo que vai em evento do MBL gosta. Porque é legal, cara. A gente não deixa o negócio ficar chato. Claro que tem as partes que são, proposta, não sei o que. A galera quer perguntar coisa pro Renan, pra não sei quem, a proposta de não sei o que lá. Mas, pô, é divertido também. Isso é legal. E aqui foi um evento que foi só, tipo, painéis, foto, tem a loja lá, era num lugar bem legal. Mas quem vai no Congresso Nacional, cara, putz, aí tem 1 milhão de coisas pra você fazer, é muito bom. Qualquer coisa, se vocês quiserem um vídeo dela falando sobre a experiência dela em si com o evento, a gente pode fazer, tá? Mas vamos seguindo aqui com a resposta. Libertário, escrevendo, você tem um Vai cara fazer Orlando, como Orlando que quer mesclar outras coisas. Você tem até um cara como meio trabalhista, como o Suga Monstro, que escreve lá também. Essas visões, elas entram nos conflitos, só que não tem problema. No campo das ideias, a atuação tem que ter, vamos dizer, como posso falar, tem um ambiente de certo conflito, de teste. Peraí, agora eu vou falar uma coisa que eu lembro que eu iniciei e esqueci. Eu lembrei porque o cara falou assim, operação vaza riso. Rapaziada, a culpa não era do riso. Se eu for chutar aqui, a culpa é do microfone lixo, tá? Que era uma lapelinha michuruca. Pô, rapaziada, bora investir. Bora pegar um DJI Mic 2 aí, bora pegar aquele outro que o pessoal usa redondinho. Cara, pelo amor de eu Deus. acho que é DJI, viu, mas beleza. A culpa não era do Riso. Aí o Riso tava aqui na câmera, ele via que tava com problema, ficava desesperado. Aí tinha que chamar a produção outra pessoa da produção pra ir lá no meio do palco pra ver o microfone, aí verificava, aí tinha que subir na câmera pra ver se tava funcionando. Então, assim, a culpa não era do Riso. Também faltou aquele aparelhinho aqui, ó, pra falar assim, ó, pro cara que tá lá perto do palco, verifica o microfone que parou de funcionar. Pra ter alguma organização, mas não tinha, infelizmente. Mas a culpa não é do Riso, tá, gente? Eu acredito que a culpa seja do microfone bosta. Mas vamos seguir. Divergência. Aí esse campo das ideias ele vai pro movimento. O MBL testa. Então quando você vê o Guto na rua, quando você vê o Arthur participando de 10 mil debates por mês, você vê o teste das teses. As lives também testam as teses. A gente estressa, aprendeu, matou. O negócio da reforma administrativa nossa surgiu uma live. E a gente vai estressando os políticos nossos, pô, vou testar um projeto aqui e ali. E quando vai pro partido, aí no partido não existe, não, a Amanda quer ir por aqui e o Kim vai por aqui. Não. Partido é um caminho. É um caminho. Não existe exército que tá na guerra com 5 eu acabei de descobrir quem foi que te obrigou, viu, Daniel, a fazer a pergunta, tá? Foi um sujeito sujeito chamado Kaique Bandeira, tá? Foi ele que te obrigou. Acabei de receber essa informação aqui. caminhos diferentes. Isso eterno existe. Inclusive, se você quiser fazer um exposed dele aí no canal, acho que ele merece. A gente chama assim MDB. Existe uma PSD, republicanos. A gente tem um espaço para isso. O nosso espaço é super aberto. Nos grupos do Livro Amarelo tem milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Agora, existe espaço de discussão e existe espaço da ação. O espaço da ação é uno. E esse grupo é um grupo que ele tem hierarquia e ele tem ordem, então não vai ter bagunça.
A gente vai fechar a questão dos temas importantes? Sim. Lembrando que, se em 2017 ou 2018 a gente ouvisse as bases de muita coisa, a base falava pra gente ser bolsonarista. Vocês sabiam disso, né? Sabe? A gente seria bolsonarista se a gente ouvisse a galera que saiu na rua pelo impeachment da Dilma. Falou, Então nós temos que ter uma estrutura que entenda o nosso sistema de valores, entenda onde a gente quer chegar e que impõe uma regra, e essa regra quase sempre vem acompanhada de um sacrifício. E é isso que a gente vai fazer. Então há um espaço, mas esse espaço é o espaço para discussão das ideias e dos conceitos. O espaço da ação, o espaço da ideia que antecede o estratégico e o estratégico que antecede o tático, tem um espaço de discussão nosso. Agora, o espaço da ação, que é o espaço tático, cara, ele é um caminho só. Não há. E a gente já está acostumado com isso. A gente tem nossos espaços de discussão de estratégias diferentes. Agora, a ação é uma. Tá, perfeito. Essa foi a resposta do Renan. E assim, gente, a minha pergunta foi de uma genialidade tremenda. Por quê? Tô brincando, tá? A minha pergunta foi no sentido de... Porque a gente vê muito o engenheiro Léo indo em podcasts e falando uma opinião que muitas das vezes outra pessoa do MBL não concorda. A gente vê muito o Orlando falando uma opinião que muitas das vezes outras pessoas do MBL não concordam. O Ricardo Almeida, principalmente, falando de questões envolvendo o mundo árabe. Que, por exemplo, o Renato Batista não concorda. E aí eu quis saber mais sobre o Renan Santos, inclusive, sobre como que funciona isso, de uma pessoa ter uma opinião. É que você fez mal feita. Você fez mal feita. Mas eu entendi, eu vou comentar, tá? Outra pessoa ter outra. E como é que é tratado isso internamente ali no grupo do MBL. Quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi a nota da minha pergunta, fechou? E a nota da resposta do Renan Santos. Lembrando que eu não estou no MBL e eu fiz essa pergunta também pra, sabe, será que encaixa o Daniel do New York Treta no Partido Missão? Porque, assim, tem muitas das coisas que eu discordo veementemente com o MBL. Então, como que eu estaria... participando do MBL, discordando de muitas posições deles. Tem muitas opiniões também que eu discordo, mas, se eles pensam o contrário, eu tô cagando, tá, gente? Como, por exemplo, no tema de drogas. Daniel, você é a favor ou contra? Eu sou a favor de liberar a maior quantidade de drogas possíveis, desde que não seja drogas pesadas. Entendeu? Pode liberar tudo, não pode liberar crack, os bagulho que acaba com a pessoa. Mas, uma cocaína, uma maconha, por mim pode liberar. Daniel, mas o movimento, o Partido Missão é contra. Fechou. Eu não tô nem aí. Eu não quero que libere pra eu usar ou pra minha família usar. Eu quero que libere, mas se o grupo pensa, foda-se, a minha pauta é outra. Danielzão, agora eu vou dar um exemplo. Eu sou a favor de abaixarem os impostos. Danielzão, mas o Partido Missão é contra. O Partido Missão é a favor de aumentar o imposto nisso. Aí, eu já nem entro, entendeu? Então tem temas que eu não sou flexível e tem tema que eu sou flexível, que eu não tô nem aí, por mais que a minha opinião seja divergente. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. É pro Danielzão entrar no Partido Missão? É pro Danielzão ser vendido oficialmente e eles me pagarem ali pra eu ser o setor de comunicação do MBL, receber pra defender eles com unhas e dentes? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Lembrando que se vocês quiserem entrar pro Partido Missão... Tô zoando. Tamo junto, rapaziada. Falou e não esqueça da... Achei que você ia divulgar o link de quem quer ser candidato, que eu recomendo, tá? Que é a última semana pra quem quer ser candidato, que é o missão.org.br/candidatos. Você vai clicar, você vai entrar no site, você vai descer e você vai preencher lá. missão.org.br/candidatos. Danielzão, preenche pra você ser candidato esse ano. Eu entendi a pergunta dele, tá, rapaziada? Foi no sentido que seria algo que não é aceitável, né? Acho que foi nessa linha. É que o exemplo que você usou foi ruim, porque eu acho que você tinha que fazer a pergunta do o que seria um corte, vamos dizer, programático, entendeu? A pergunta que você fez foi de algo que é estratégico. Algo que é posicionamento estratégico, isso não tem como abrir mão, porque senão não é um partido, entendeu? Você pode até discordar, puta, não concordo com esse caminho, mas é esse o caminho. O partido define a sua ação estratégica, sua ação política, e essa ação tem que ser seguida. Vou te dar um exemplo. Nós decidimos que o Renan é o candidato a presidente. Não existe, mas eu acho que quem que tem mais de 35, o Junito é melhor. Cara, legal, sua opinião, guarda ela no teu bolso e nós vamos com o Renan. O partido decidiu que não vamos apoiar fulano de tal. Essa é a decisão, essa é a ação política. A ação política, ela não é negociável, porque senão não vira partido, de verdade. Vira o que se tem no Brasil, que é o fisiologismo. Cada um toma ação política que bem acha necessária, depender da situação. É isso. E eu acho que questão programática, o programa da missão, ele é o mais claro possível. Claro, existem 1 milhão de assuntos no Brasil que eles não vão ter definições claras assim, entendeu? Então, por isso, eventualmente você vai ver, ainda mais a gente que fala sobre tudo, falando eventualmente uma coisa ou outra que outros não concordem. Mas eu vou te dar um exemplo do Ricardo, que é o que eu falo aqui. Ele pode ter a opinião dele, mas ele está submetido a um grupo que tem uma opinião muito clara, certo? Sobre Israel, que é a minha opinião, certo? Então, sei lá, a pessoa defende uma outra coisa que não tem a ver com a missão. Cara, se ela está no partido missão, vai entrar naquela pauta. Desde que sejam essas pautas, vamos dizer, consideradas primordiais do programa do MBL e do Livro Amarelo, entendeu?
Agora, puta, tem uma outra parte que, sei lá, o cara acha que ele concorda 99% com a missão, mas ele não concorda, porra, que o Renato falou que sei lá, o Amapá tem que, sei lá, tá integrado por meio da ponte ali do Jari com o resto do Brasil, sabe? Beleza, eu acho importante, mas, sabe, não é a coisa mais importante do mundo. Todo respeito à rapaziada de lá. Entendeu? Então tem outras pautas, são pautas que não são primordiais, é isso. Eu acho que. E não dá pra ser 100% todo mundo pensando igual. É óbvio que não. É óbvio que não. Senão a gente vai estar submetendo as pessoas a só seguirem determinadas coisas. Então, pô, você tem 95% de concordância. Tem uns 5% ali que eu não concordo com uma coisa ou outra. Beleza, cara. Tipo. Essa é a tua opinião, deixa um pouquinho isso de lado e vamos focar naqueles 95%, 90% que a gente concorda, 80%, sei lá, que a gente concorda, vamos focar nisso. Agora, ação política inegociável. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo mais conteúdos. Te vejo no próximo vídeo.